tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos estudar Idade Média e nós vamos ver a apostila 4, a aula 13. Idade Média é um conteúdo, assim, cheio de mitos, cheio de mitologias. E também tem alguns termos que às vezes alunos trocam e é justamente por isso que os vestibulares adoram colocar esses termos, só para ver quem é que vai trocar o termo e quem é que não vai trocar, né? Então, bora lá. Gente, ó, sobre a Idade Média. Idade Média é um período na história. É um período que vai do século V ao século XV. E antes que algumas pessoas pensam que tudo que eu vou falar na aula de hoje aconteceu no mundo inteiro, realize engano, baby. Não aconteceu no mundo inteiro. Gente, o que eu vou falar só aconteceu na Europa Ocidental. Entretanto, como a Europa é o umbigo do mundo, né? Sempre se achou o umbigo do mundo, como o que acontece na Europa afeta boa parte do mundo inteiro, então nós falamos como que foi a Idade Média deles. Mas sabe que em outros lugares do mundo estava acontecendo outras coisas nesse período, tá? Então sempre lembre que a Idade Média é apenas um período histórico. E durante a Idade Média, que está bem aqui, ó, utilizado como um longo período histórico, diga-se de passagem, nós tivemos muitas coisas que as pessoas criaram a respeito da Idade Média, por causa do cinema também, por causa de algumas histórias, porque a Idade Média, de certa forma, ela chama atenção, enfim, N coisas as pessoas criaram. Portanto, existem muitas mitologias que nós devemos quebrar a respeito da Idade Média para que vocês consigam compreendê-la, tá? Tanto da forma das pessoas viverem, a um monte de outras coisas. Só que de todas elas, eu acho que aquela que é mais importante vocês frisarem em relação a coisas que criaram na Idade Média é o nome pejorativo que Idade Média ganhou. Em primeiro lugar, Idade Média é um nome pejorativo, tá? Ai, professora, deveriam mudar o nome. Pois é, mas não mudaram. E é um nome pejorativo, porque no média de mais ou menos, tá? Idade das Trevas, que é outra coisa que se fala da Idade Média. Como se na Idade Média nada tivesse se inventado. Se inventaram muitas coisas na Idade Média. Foi inventado, por exemplo, o botão, a talher, a roupa de baixo, o relógio, a catapulta, que eu sempre enrolo na hora de falar, foi inventado muitas coisas. Claro que a Idade Média foi um período que algumas coisas que aconteceram são no mínimo duvidosas. Algumas coisas que você fala, meu Deus do céu, que horror, como queimar pessoas e por aí lá vai. Não é à toa que quando uma pessoa tem um pensamento muito retrógrado sobre alguma coisa, nós costumamos dizer que essa pessoa possui pensamentos medievais, tá? Para poder falar a respeito disso. E uma outra coisa, assim, muito importante sobre a Idade Média, é que a Idade Média ela se formou com a união de várias culturas, mas principalmente romana e bárbara. Por que eu falo bárbaro? Porque não é só um povo bárbaro, são vários povos bárbaros. Aliás, por que eu falei várias culturas? Porque são vários povos bárbaros. Então, a união é a união dos bárbaros com os romanos. E existiam algumas coisas no jeito de ser, na cultura dos bárbaros, que acabou chamando atenção e conseguiu predominar, assim como tinha algumas coisas dos romanos que também predominou e acabou juntando tudo e bum, Idade Média. Só para constar, a Idade Média ela se forma no final do Império Romano e com a chegada dos povos bárbaros, principalmente os povos bárbaros germânicos. Aqui tem um mapa para vocês, mostrando do ladinho colorido um monte de povos bárbaros que chegaram. E de todos eles, os francos é o que mais chamou atenção. Os francos é aquele povo que conseguiu fazer com que o povo bárbaro, com que parte do povo bárbaro respeitasse a Igreja Católica, através daquele rei Clovis que se batizou, e também através do rei Carlos Magno, que recebeu a coroa dele das mãos do Papa. E o povo franco também é aquele que resolveu dividir o seu território em condados, ducados e marcas, que mais tarde vão acabar se formando os feudos. Então, mas uma coisa muito importante assim que os povos bárbaros possuíam é a ideia do comitatus, que é a ideia de que você possui uma relação de fidelidade com outra pessoa. O que você falou para ela, você tem que cumprir. E se vocês forem analisar bem a Idade Média tem muito disso, de relação de fidelidade, de você ter que cumprir com a sua palavra e ser fiel para com a pessoa que você fez essa promessa. Então, isso é uma parte dos bárbaros que acabou se embrenhando para formar a Idade Média. Agora, os romanos tinham a questão do colonato, que é a questão da pessoa, do trabalhador ficar preso à terra. Tinha a questão da Igreja Católica, que são coisas que vão se unir ali para poder formar, né, esse período medieval. Aqui é só o Carlos Magno e tal, no slide.
porque eu ia explicar para vocês os francos e a Idade Média ao mesmo tempo, e depois acabei mudando de ideia, enfim. E a questão é que aqui, como que funcionava para você na Idade Média trabalhar? Só para as pessoas terem noção, gente, Idade Média é aquele período da história em que boa parte das pessoas da Europa Ocidental moravam na zona rural em feudos. Feudos era a unidade produtiva, era como se fosse uma fazenda gigante, onde ali tudo se produzia. Tinha ali uma economia de subsistência, né? Eles produziam tudo o que eles necessitavam. Entretanto, existia uma coisa que cai muito, muito nos vestibulares, que é a relação de vassalagem e a relação de sucerania. Vamos entender isso de uma vez para vocês não fazerem paçoca em vestibular nenhum. Relação de sucerania é o seguinte: o sucerano, ele é a pessoa que é dona da terra, no caso o rei, né? O rei era dono de tudo. E o rei, que é o sucerano, o que ele vai fazer é ceder terra a um nobre. Então tá ali o nobre ajoelhando, colocando a mão dele entre as mãos do rei, num ritual que a gente chama de ritual de homenagem e tal. E esse nobre vai receber uma terra. Esse nobre é o vassalo. Por que ele é o vassalo? Porque ele é o que recebe a terra. E o sucerano, o senhor, é o que dá a terra. Tá ali o rei doando a terra para ele. E o que vai ter nessa relação aí? O vassalo vai ter a obrigação de proteger o rei sempre que necessário com o seu exército pessoal. Porque esse vassalo não é qualquer pessoa não, gente. Isso aí é um nobre. Então ele tem o exército pessoal dele. E se ele ganhou terra do rei, ele vai ter que proteger esse rei aí. E o rei vai auxiliar ele nas questões militares quando necessário. E é aí que nós teremos a relação de sucerania, os senhores, e a relação de vassalagem, aqueles que recebem a terra. Porém, o vassalo, que era o nobre, que era um guerreiro, que protegia terras e tudo mais, e tinha terras, ele ganhava muita terra, não era pouca terra. Esse vassalo, ele era um conde, ele era um duque, ele era um marquês. E ele vai ter na terra dele funcionários. E ele vai doar essas terras para outras pessoas. E essas pessoas que ele vai doar terras pequenininhas são os famosos servos, que são os camponeses, que vão trabalhar para ele e vão dever uma fidelidade para ele. Então, ela é toda uma hierarquia, né? O sucerano, o vassalo, o servo. E depois do servo, professor, não tem nada não, porque o servo tá ali por último mesmo, tá? E o detalhe é, esse vassalo que ganhou terra desse rei, ele poderia ter mais de um sucerano. Não era uma obrigação, ele ganhou terras desse rei, mas ele poderia ter ganhado coisas de outra pessoa também, ele poderia ter mais de um sucerano. Desde que ele conseguisse lidar com tudo isso, né? Sem problemas. E na Idade Média, nós vamos ter, então, esse ritual que eu falei para vocês de homenagem ali. Só que quem estava abaixo, na ralé, da ralança, era o pobre do servo, né, gente? Que era pobre mesmo, que era o camponês, que estava com medo de morar na cidade, porque a cidade tinha muitas invasões na época, e ia procurar refúgio no feudo, porque era onde ele iria receber proteção. Pelo menos o senhor feudal falava que ele ia proteger ele, tá? Então, o que esse servo fazia? Ele jurava, aqui na verdade eu coloquei a imagem justamente para poder mostrar isso, ele jurava para o seu senhor um monte de coisas. Pelo amor de Deus, Peroba, vai pra lá, Peroba. Ai, gente, vocês já cansaram de ver o Peroba, né? Ai, pela gota da misericórdia. Mas, enfim, vamos continuar, né? Ele jurava pro seu senhor um monte de coisas. Entre elas, que ele iria trabalhar na terra do seu senhor, que ele iria obedecer, que ele iria pagar impostos. E o seu senhor jurava para ele que ia dar um pedaço de terra para ele, tá? Então, existia um juramento ali, ó, o comitatus, ó. Comitatus, você vai dar sua palavra, e o senhor também vai dar sua palavra e você vai trabalhar ali. Muitos servos iam trabalhar ali com a sua família inteira, porque teria uma terrinha, teria uma casinha, teria proteção, pelo menos dos males, o pior você ir pro feudo na época, porque na cidade você nunca sabia o que poderia acontecer com você, tá? Além disso, aqui tem para vocês, eu vou mostrar para vocês como que era esse feudo, né? Lembre-se, o feudo é a unidade produtiva. O feudo é o centro da economia na época da Idade Média. O centro das decisões políticas geralmente é o castelo, onde fica o senhor feudal. Agora, a economia gira ali no feudo. Os feudos não eram bonitinhos, arrumadinhos, como esse desenho que a professora está mostrando. Isso aqui é só um demonstrativo. O feudo tinha o manso senhorial, que são as terras do senhor, ao manso servil, que é as terras do servo, o castelo onde morava o senhor e as terras comunais, que eram os bosques. Lembrando que
Nos bosques, as pessoas geralmente realizavam caçadas, treinavam para guerra e tudo mais. O servo não podia caçar qualquer animal lá no bosque, só os permitidos lá pelo senhor, tá? Aqui tem para vocês apenas uma imagem para mostrar para vocês sobre como que o Império foi se desestruturando, o Império Franco foi se desestruturando ao longo do tempo e assim os senhores feudais conseguiram ter mais poder. Aqui uma outra imagem mostrando para vocês sobre o manso senhorial, o manso servil e tudo mais, que é mais fácil de vocês compreenderem nessa outra imagem ali. Pausa se for necessário. E aqui tem as características da Idade Média. No geral, quais são as características? Isso aqui é uma das coisas mais importantes que vocês têm que aprender. Ruralização. Ou seja, a maior parte das pessoas vão morar no campo, né? Que eu já falei para vocês os vários motivos. Descentralização, porque os senhores feudais acabam tendo muito poder, porque as pessoas vão obedecer ao seu senhor feudal, né? Apesar de existir rei, vocês viram que os reis eram suceranos. Entretanto, mandar, eles não mandavam muito, não. Mandavam mais na terra deles, porque, né? A população obedecia ao senhor feudal. A privatização da defesa, que eu escrevi errado aqui, eu digitei errado, mas a privatização da defesa é: você é um servo, você mora num feudo, você não vai contar com o exército do rei, você vai contar com o exército do senhor feudal. Relações de dependência, porque vocês viram ali que é uma questão de fidelidade, você promete uma coisa para o senhor feudal promete uma coisa para você, o sucerano promete uma coisa para o vassalo para o sucerano e assim por diante, né? Então fica ali aquela relação de fidelidade, de dependência. E uma mentalidade religiosa, porque quem mandava na parada era a Igreja Católica. Mas eu não vou falar da Igreja Católica agora, porque vocês têm uma aula, se não me engano, a aula 14, ela é só sobre igreja. Vocês teriam o nível da importância da igreja nessa época. Como que era a questão da produção, tá? A produção, gente, era uma produção agrária, extremamente agrária, tanto que eu coloquei um slide aqui que eu acho bem legal para poder explicar essa questão da produção agrária. Aqui, ó, das características, né? A agricultura era o centro de tudo e tudo mais, né? A economia a gente chama de economia feudal, por isso que é o feudalismo. E praticamente não existia trocas, tá? Trocas comerciais, elas quase desapareceram. Na verdade, trocas sim, mas moeda era algo que não tinha muito. Dentro do próprio feudo mesmo que as pessoas faziam essa troca, essas coisinhas e tudo mais. E a economia da época extremamente agrária e precária. Por quê, professora? Porque muita gente passava fome, gente. As pessoas não se alimentavam muito bem. Assim, nobres se alimentavam bem, né? Lembrando que nobres são os suceranos e os vassalos, né? Os servos ali não tem nada de nobre, não. Os nobres não se alimentavam bem. Agora, o servo, né? Só Jesus na providência. Entretanto, ao longo da Idade Média foram criadas técnicas de cultura, foram criadas coisas que modernizaram um pouquinho aquele período. Entre eles, a rotação trienal, que era um sistema que melhorava a produção, né? A produção ficava mais eficaz quando eles deixavam a terra descansar por um tempo e trocavam o tipo de cultura, o tipo de coisa que eles plantaram na terra. Em relação às moradias das pessoas, o senhor feudal morava lá no castelo, um local fortificado e tudo mais. Agora o servo morava num barraco, né? Um barraco que geralmente tinha o quê? O quarto ali, a cozinha e os animais. Como assim animais, prof? Geralmente os animais estavam ali na casa também, já ajudava a aquecer no inverno e tudo mais. Ai, prof, mas deveria feder. Ah, galera, o pessoal mal escovava os dentes, vai estar fedendo o que aí, gente? Mais do que as pessoas fedem. O animalzinho tá cheiroso, tá maravilhoso esse processo aí. O moinho é uma coisa também que eles fizeram, moinho movido a água, né, moer os grãos e tudo mais. E eles também tinham celeiros onde eles guardavam os grãos. E aqui é um castelo que eu não vou explicar para vocês como que funcionava, porque aí já é outra questão. Vamos para os deveres dos servos. Quando você morava num feudo, você tinha os seus deveres, quando você era servo, né? Quais eram os seus deveres como servo? Você tinha a corveia, que você tinha que trabalhar na terra do senhor feudal de 3 a 5 dias por semana, né? Lá no manso senhorial. Você tinha a talha, que é tudo que você produziu na sua terrinha, porque você ganhava um pedacinho de terra, né? Na hora que você fazia lá o juramento de fidelidade. Tudo que você plantava na sua terrinha, 3/4 você tinha que dar para o senhor feudal. Se não bastasse isso, tinha o tostão de Pedro. O tostão de Pedro é 10% do que você produziu, você tinha que entregar para a igreja. Ou seja, não estava te sobrando muita coisa ali, não é mesmo? Aí, se você ainda precisasse utilizar um moinho ou algum outro tipo de instrumento de trabalho que você não possuía, você tinha que pagar a banalidade, que era o aluguel por aquilo que você está ocupando. E ainda tinha a captação, que era um imposto anual que você pagava pelo simples fato de você existir e de você estar vivo.
Nossa, professora, quanto imposto absurdo! Na verdade, se vocês pegarem a nossa lista de impostos, vocês vão ver que nós também pagamos alguns impostos que é do além, mas eles superavam na questão de imposto de além, hein? Aí, o comércio, como eu falei para vocês, ele praticamente não existia, né? Ele era muito fraco na época e ainda por cima as pessoas achavam que era um absurdo comercializar com os árabes, que os árabes eram os maiores comerciantes da época, mas eles achavam que era um absurdo, porque os árabes é um bando de infiel, porque os árabes isso e aquilo. A sociedade medieval, por si só, possuía muitos desafios também, né? Assim, entendendo melhor a sociedade. Sabem vocês que era tudo muito difícil para eles. Eles tinham muitos mitos na cabeça deles, sem contar que eles tinham uma divisão estamental da sociedade muito rígida. Eles eram divididos em clero, nobreza, camponeses e servos. O clero é os que oram, ou seja, é a igreja, que vocês vão ver na próxima aula como o clero funcionava. A nobreza é os que guerreiam, os senhores feudais, suas famílias, enfim, quem está ali aliado mais próximo a ele. Camponeses e servos ali, ou camponeses / servo, são os que trabalham, quem realmente sustenta a sociedade. E a igreja justificava aí tudo isso dizendo que Deus fez cada um com sua função. Aceite sua função, aceite os desígnios de Deus. Em relação às mulheres, a mulher foi escolhida aí para ser a culpada de todos os pecados do mundo. Olha, nesse período a Igreja Católica, ela estava ainda se construindo como religião. Apesar do poder que ela possuía, ela estava se construindo ainda. Ela estava explicando para as pessoas as coisas da Bíblia e tudo mais. E tinha a filosofia patrística, que vocês já devem ter visto em filosofia. No geral, era a igreja que determinava os valores. E ela que determinou que a mulher, ela é a fonte do pecado. Que o homem trai por quê? Porque a mulher o enfeitiça com o seu corpo. Que o homem tá aqui e não tá no paraíso por quê? Porque a mulher que convenceu Adão lá a morder a maçã e por aí lá vai, sabe? Assim, a mulher, ela era a culpada de tudo. Então, tudo que envolvia a mulher era reprimido. O corpo da mulher era extremamente tampadíssimo. Quando se falava de mulher, só falava das mulheres pecadoras na igreja. Maria, não. Porque Maria é a virgem, ó. Maria, a virgem, pura. Agora, vocês, mulheres, não são puras, entendeu? Só Maria que é pura. Por causa da questão da virgindade, né? Então, tinha a questão da virgindade também. A Igreja Católica, ela viu o sexo na Idade Média como algo impuro. E ela ligava boa parte dessa impureza à mulher. Por isso, a mulher era vista como o monstro, entendeu? Em vários sentidos. Portanto, a Igreja Católica acreditava que o casamento era importante para poder fazer com que a mulher não enfeitiçasse tanto o homem para ele ficar aí com várias mulheres em vários lugares, sabe? Aí é umas coisas assim bem do além. Inclusive, eu tô lendo um livro, que eu já queria ele há um tempo, mas ele chegou recentemente, que é A Vida Secreta da Idade Média. Gente, é cada babadeira nesse livro que vocês não têm noção. E a primeira coisa que ele começa a falar é das mulheres. É de como que a mulher vivia, de como que ela era tratada. Tem muitas informações aqui bem legais para vocês, tá? Mas enfim, gente, no geral, essa é a Alta Idade Média, tá? Que vai aí aproximadamente do século V até mais ou menos o século X. Que é o período que a Idade Média está aí se estruturando, a época que os senhores feudais estão ganhando força. E numa outra aula, que eu acredito que não seja a próxima ainda, mas outra, vocês veem a Baixa Idade Média, que é quando a Idade Média começa aí a dar uma decaída, tá? E muitas das coisas que as pessoas pensavam na Idade Média, elas vão acabar influenciando boa parte do mundo, mas vocês acabam vendo isso em outro momento. Agora vamos corrigir alguns exercícios. Bora lá! Antes da prof, vamos corrigir questões. Vamos corrigir a questão 9, que tá aqui para vocês. E também façam a questão 13, de aprofundamento. Tá? Pode pausar, fazer, depois vocês voltam aqui para corrigir comigo. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. A gente já fez, professora. Nossa, como vocês são rápidos. Então, vamos ler. Servir, ou como também se dizia, auxiliar, proteger, era nesses termos tão simples que os textos mais antigos resumiam as obrigações recíprocas do fiel armado e do seu chefe. O mais importante dos deveres que na sociedade feudal o vassalo tinha em relação ao seu senhor
era. Então a pergunta é, qual que é o dever que o vassalo tinha em relação ao seu senhor? O respeito à hierarquia e à unicidade de homenagens, que determinava que cada vassalo só podia ter um senhor. Mentira, eu falei para vocês que um vassalo poderia ter mais de um senhor. Lembre-se que o sucerano é o dono de todas as terras e tal, que geralmente era o rei, e o vassalo é aquele que recebia as terras, que é o guerreiro, que é o nobre, e ele poderia ter mais de um sucerano, então não tem esse negócio não. Ele tinha que respeitar a hierarquia, mas essa hierarquia não impedia ele de ter mais de um senhor. Então está errada a letra A. Letra B. O auxílio na guerra, participando pessoalmente, montado e armado nas ações militares desenvolvidas pelo senhor. Verdade. A principal função de um vassalo, que no caso era um nobre ali, que era um guerreiro, era guerrear, né, gente? Então, tipo, né? Ele vai guerrear armado, montado e por aí lá vai. Vamos ver o que aparece de absurdo nas outras, então, porque as outras têm que estar erradas na lógica, né, galera? Letra C. A proteção policial das aldeias e cidades existentes nos arredores do castelo do seu senhor. Não. Eles definitivamente você mora numa aldeia, você é servo? Cada um por si, Deus por todos. Os guerreiros não vão ficar protegendo vocês nisso. Eles vão proteger o feudo como um todo, mas não vão fazer o papel de um policiamento. A participação nos torneios e festejos locais. Tipo assim... Com certeza, o mais importante dele não é a participação nos festejos locais. Não significa que ele não vai participar de festas, mas certeza que essa não é a maior obrigação. A servidão, trabalhando no cultivo das terras. Não, porque esse trabalho era dos servos. Então, é a letra B. Então, a 9 é a letra B. Agora, vamos para o próximo aqui. Que é a 13. Façam a 13 aí. E a 13 diz o seguinte... Em relação ao feudalismo e ao período medieval, analisem os itens abaixo. O modo de produção feudal próprio do ocidente europeu tinha por base a economia agrária, comercial e monetária, Tá errada por causa do comercial e monetário. No feudalismo, a posse da terra era o critério de diferenciação dos grupos sociais e rigidamente definidos. De um lado, os senhores, cuja riqueza provinha da posse da terra e do trabalho servil, e do outro, os servos que estavam vinculados à terra, mas não tinham a sua posse. Exatamente isso, gente. Quem era o todo-poderoso ali era o senhor feudal, porque ele possuía terras. Ele cedia terras para o servo plantar, o servo tinha aí sua terrinha e tudo mais, mas essa terrinha que o servo tinha não era dele. Tanto que quando o dono, o chefe da família morria, eles tinham que pagar o imposto da mão morta para poder continuar. Na verdade, o direito de ocupar a terra e de plantar nela era cedida pelo servo por um tempo. Então, realmente, o que diferenciava uma pessoa da outra, quem era mais importante, era o fato de ter terra. Você não tem terra? Não tem? Então, você não é um ninguém. Aliás, você é um ninguém. A frase 3. A propriedade feudal ou senhorial pertencia a uma camada privilegiada, composta pelos senhores feudal, a principal unidade econômica da produção era o feudo. Sim, tá correta essa 3, eu falei bastante para vocês sobre isso na aula. E a 4, devido ao caráter monetário do sistema feudal, já começou errado, que não tinha caráter monetário nenhum. O servo se sentia estimulado a aumentar a produção, por isso significava aumento do seu lucro e do senhor feudal. Ah, que cansativo essa letra 4, gente. Errado, erradíssimo. Então, ficou a 2 e a 3 e é a letra C. É isso, meus amores da Prof. Se vocês sentirem dúvidas em algumas questões, vocês mandem, tá? No último conteúdo e no penúltimo eu recebi bastante perguntinhas dos alunos. E se eu receber muita pergunta de uma mesma questão, daí eu gravo um vídeo extra para poder explicar, mas não. Aparentemente os alunos estão com dúvidas em questões diferentes. Gente, é isso. Beijos de luz, bye bye e até a próxima!